Olá, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Eu estou bem e feliz por mais uma vez estarmos juntos, aprendermos um pouquinho mais da palavra de Deus. E eu estava aqui meditando, gente, num texto de Lucas, capítulo 8, a partir do verso de número 26, que eu vou tentar ler aqui para vocês. Diz assim, ó: então rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galiléia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, filho de Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele. E embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava, e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. Rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos. E Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do lago e se afogou. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que se passara e foram ter com Jesus. De fato, acharam o homem de quem saíram os demônios vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como fora salvo o endemoniado. Todo o povo da circunvizinhança, dos Gerazenos, rogou-lhe que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. É interessante que esse texto revela que Jesus Cristo, chegando ali naquela terra dos Gerazenos, né, que era uma fronteira ali da Galiléia, vem ao encontro dele um homem que estava sendo há muito tempo subjugado, pisoteado, humilhado, possuído por demônios. Esse homem se feria, esse homem vivia entre os sepulcros, né, da cidade. Esse homem não havia condições para viver em sociedade, ele não conseguia ter descanso, porque os demônios o atormentavam muito. E Jesus, quando se encontra com aquele homem, e aquele homem vê Jesus, e Jesus então o liberta, e esse homem passa a ter a vida de volta, porque ele não vivia, ele era atormentado, aquele homem então se encontra com a paz que Jesus deu a ele, que Jesus devolveu a paz a ele. O Senhor Jesus deu ao coração daquele homem descanso, à vida daquele homem descanso e paz, porque é isso que Jesus faz, né? Quando ele ordena que aqueles demônios saiam daquele homem, aquele homem encontra paz. O texto lá no verso de número 35 vai dizer isso, que as pessoas foram lá e viram aquele homem que antes se feria, que vivia assombrando aquela cidade. Os moradores daquela cidade viviam com medo dele. Muitos o olhavam como um louco. Estava agora vestido. Esse homem antes andava nu, se ferindo, né? E ele agora estava vestido e em perfeito juízo, sentado aos pés de Jesus. É interessante que nós devemos perceber isso. Todas as vezes que eu e você estivermos aos pés do Senhor Jesus Cristo, este significa estarmos em perfeito juízo. Descansar aos pés do Senhor Jesus Cristo significa estarmos no melhor lugar para as nossas vidas. E aquele homem foi encontrado por Jesus. Jesus devolveu a ele a paz. E Jesus faz isso com cada um que se encontra com ele, que é encontrado por ele. Talvez seja hoje o dia que Jesus vai mudar a sua história, mudar a sua vida. E talvez seja hoje o dia que você vai se assentar aos pés de Jesus, ou se ajoelhar aos pés de Jesus, ou se render aos pés de Jesus, para que então você encontre a paz, para que então
você desfrute do perfeito juízo, para que então você desfrute da vida eterna. Mas há também aqui nesse texto um contraste. O homem que estava sentado aos pés de Jesus, que fora liberto daqueles demônios, estava em perfeito juízo. Mas o povo daquela cidade, que tinha os olhos voltados para os lucros, para as coisas terrenas, ainda eram loucos. Porque veja o que eles fazem. Em lugar de baterem palmas, em lugar de louvarem a Deus, em lugar de dizer glórias a Deus pela libertação àquele homem, eles fazem totalmente o contrário. Aqueles vizinhos, todo aquele povo da circunvizinhança, lá no verso número 37, se reúne para pedir que Jesus se retire da terra deles. Olha, veja que contraste terrível, né? O homem que fora liberto estava aos pés de Jesus, aprendendo mais sobre Jesus e em perfeito juízo. E o povo que não se encontrou ou fora encontrado por Jesus, estava expulsando Jesus, numa atitude de total desatino. Por isso, é importante olharmos para a palavra de Deus e darmos a ela o perfeito valor. Andar com Deus, viver com Deus. E isso significa estarmos em perfeito juízo. Estar aos pés de Jesus significa estar em perfeito juízo. Viver aos pés de Jesus significa viver em perfeito juízo. Eu espero que você encontre-se e seja encontrado por Jesus, para então se permitir ou se quedar aos pés de Jesus, porque é o melhor lugar para se estar. Bom dia, que Deus te abençoe e te guarde, te sustente. Eu espero você em nosso próximo encontro, se assim o Senhor Jesus nos permitir. Um abraço e até lá.